bem especial aí, um pouco diferente, né? A gente vai sair um pouco do nosso mundo e eu acho que entrar num mundo um pouquinho diferente, apesar de ter tudo a ver com o nosso treinamento, né? Com tudo que a gente faz. Mas hoje tô trazendo um grande amigo de anos, né? De amizade de muitos anos. E a gente, há uns 2 anos atrás, ele entrou para uma linha de trabalho, né? E eu em outra, mas que a gente se conecta muito, a gente troca muita ideia, fala muito sobre mindset, comportamento humano. Então, a gente vai se despertando esse conhecimento ao longo dos anos aí. E o Thiaguinho, ele criou um treinamento, né? Ele tem um treinamento de neurovendas, ele tem muita experiência aí na área de vendas. Essa parte eu vou deixar para ele falar um pouco mais. E trocando ideia com ele, ele conhece um pouco do nosso mercado, ele quis também dar uma palhinha aqui. Então, Thiaguito, fala suas atribuições aí, boa. Manda suas atribuições aí e manda bala, cara. Tá com você aí. Beleza. Obrigado, Gustavo. Pessoal, boa noite. Primeiramente, obrigado pelo convite. Gustavo, obrigado pela apresentação. Pessoal, assim, só um pouquinho contar um pouquinho da minha história. Vocês devem ter visto aí o vídeo, né? De onde que surgiu esse estudo de neurovendas, esse treinamento de neurovendas, para depois já começar a passar para vocês aqui algumas dicas, tá? Eu trabalho com vendas há muito tempo e eu sempre tive uma linha de carreira muito tradicional, né? Trabalhei em pequenas empresas, graduação em marketing, e aí fui buscar empresas maiores, consegui entrar na Coca-Cola, fiquei por 3 anos na Coca-Cola e depois vim para a Heineken, tá? Eu digo que esse é o caminho tradicional, mainstream, né? Que todo mundo busca dentro de uma carreira corporativa. Só que há 3 anos atrás, talvez até um pouco antes disso, eu entendi que os meus resultados não eram maiores porque eu não entendia de comunicação, eu não entendia de comportamento humano. Para ser mais específico, eu era um cara que não conseguia falar em público, era um cara que em negociações difíceis eu travava, eu não tinha nenhuma forma de sair daquilo. Isso foi me incomodando e eu fui buscando outras alternativas. E aí eu comecei a estudar programação neurolinguística, provavelmente alguns de vocês já conhecem. Da programação neurolinguística, eu comecei a ir para neuromarketing e cheguei no mundo de neurovendas. Então, neurovendas para mim foi assim a solução de um problema que eu tinha, que era realmente um limite para crescer profissionalmente. Então, quando eu comecei a estudar de comportamento humano, entender os processos de decisão numa negociação, eu comecei a vender mais, eu comecei a ter mais resultado e eu comecei a alcançar maiores áreas dentro da própria companhia que eu já trabalhava, né? Então, eu tenho 5 anos de Heineken, nesses 3 anos, eu fui promovido umas 4 vezes, né? Mudando de área e trabalhando com vendas em diversos canais, tá? E uma vez que isso funcionou para mim, eu falei, poxa, tanta gente trabalha com venda, tanta gente passa apertado para fechar negócios, ou tem alguma limitação, ou não consegue evoluir, e esse é um caminho que funcionou para mim, então muito provavelmente vai funcionar para outras pessoas. E aí eu formei um curso de imersão neurovendas, que eu já faço há 1 ano e meio, fiz 10 edições presenciais, agora eu vou para uma edição online, onde eu ensino tudo isso que eu aprendi, contextualizando com o mundo de vendas, né? Eu pego a teoria que eu estudo todos os dias, que eu aplico todos os dias e passo isso para os meus alunos. Então, é uma paixão falar disso, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Negociação, vendas e neurovendas é comigo, tá? É o que eu gosto de falar. E, falando de Junese, por que eu estou aqui hoje com vocês? O próprio Gustavo falou de amigo de muito tempo. Eu conheço a Junese, sou consumidor dos produtos já há muito tempo, já conheço um pouco do trabalho. Então, eu queria passar um pouco para vocês desse meu mundo de neurovendas para dar uma visão diferente, talvez, dos treinamentos que vocês têm aí e talvez conseguir gerar algum insight que faça sentido para vocês, tá? Eu não vou falar aqui 100% dentro da realidade de vocês, porque eu não estou dentro do negócio de vocês, mas muitos dos exemplos que eu vou colocar podem ser úteis para vocês aí no dia a dia, tá? Então,
sem mais delongas, eu vou seguir aqui no treinamento para vocês, tá? Espera aí, vamos ver. Vocês estão vendo a minha tela já ou não? Acho que não, né? Espera aí. Apresentação. Estão vendo aí? Pete, tá tudo certo? Certo? Então vamos lá. Então, turma, assim, eu trago aqui para vocês um pedacinho de uma palestra que eu tenho, que é um pedacinho da minha imersão neurovendas, mas que eu acho que nesses 30, 40 minutos que a gente vai conversar, vai fazer sentido para vocês, tá? Então, primeiro, o que é neurovendas? Deixa eu só colocar aqui. Vou explicar um pouco melhor, porque talvez isso seja novo para vocês. E é o seguinte, neurovendas é o estudo do comportamento humano, né? Estudo de como as pessoas processam as informações, como influenciar mais aquele seu cliente. E para isso você precisa entender muito de psicologia, que é algo que eu estudo bastante também. Economia comportamental. Pessoal, para quem não conhece o que é economia comportamental, vale demais estudar, tá? Ela estuda o comportamento humano, o comportamento irracional que todos nós temos em várias situações do dia a dia, tá? Então é muito interessante. Programação neurolinguística, que foi a base, né, do meu início como neurovendas. Neurociência, que explica os processos físico-químicos, né, biológicos realmente que acontecem nessa nossa máquina aqui e que geram comportamento. Eu gosto de estudar neurociência porque ela é a base de tudo que acontece. E antropologia, que é estudo do comportamento humano, estudo do Homo sapiens sapiens, tá? Então, já falei de mim, ótimo, vamos lá. E aí eu pergunto para vocês, estão preparados aí para todas as mudanças que estão acontecendo no mundo? Né? Eu gosto dessa telinha, porque eu acho que em janeiro de 2020 todo mundo estava com essa expectativa, né? Vou lá, vou arrebentar e vou fazer, e esse ano promete, é uma linha reta, eu vou chegar no final do ano, do jeito que eu planejei. Só que a realidade, na verdade, ela sempre é confusa como esse aqui à direita, né? E esse ano está sendo ainda mais. Né? Todo mundo está em casa, está tendo que se reinventar, está tendo que entender melhor o seu negócio, entender como negociar e como vender nesse momento de crise, mas, na minha humilde opinião, nós temos sim como chegar no resultado final. Né? Temos que entender maneiras diferentes. Então, o resultado é o mesmo. Agora, como você vai entregar esse resultado é que faz a diferença. E aí eu acho que algo que faz muito sentido é a teoria do mundo VUCA, principalmente para marketing de relacionamento, né? Para empresas de marketing de relacionamento. Porque mostra o tanto que o mundo mudou e o tanto que o tipo de negócio que a Juness oferece é uma realidade, né? Já era antes e agora é mais ainda, é mais forte ainda esse tipo de negócio. Inclusive, depois eu vou indicar para vocês um livro que eu li, até falei com o Gustavo, muito legal, chama Vírus da Mente. Depois eu explico um pouco mais sobre ele. E ele tem um capítulo inteiro onde o autor fala dos tipos de negócio e ele fala que o tipo de negócio de relacionamento, né? Me ajude aí, Pete, vocês falam de marketing de relacionamento. Qual que é o nome que vocês dão? O nome mais correto é marketing de relacionamento, né? Tem muita gente, uma nomenclatura que usa aqui no Brasil é marketing multinível, mas multinível nada mais é do que a forma como é remunerado. Mas o nome correto seria marketing de relacionamento ou marketing de rede, né? Boa, de rede. E aí ele fala dos benefícios desse tipo de negócio. É muito legal. E eu contextualizo para vocês mostrando essa teoria do mundo VUCA, que é uma teoria lá dos anos 80, é uma teoria americana que veio da área militar, que como o mundo, né, atual funcionava, e principalmente o mundo de guerra. Né? E isso agora, na última década, depois dos anos 2010, ficou muito atual também para a área de negócios. E agora, com o Covid,
puxa, para mim não tem nada que explique melhor o mundo que a gente vive, tá? Então, o mundo VUCA é um acrônimo para inglês, então é uma tradução que eu vou fazer aqui para vocês, que diz que o mundo ele é volátil, né? O nosso mundo é volátil, mudanças rápidas. A gente um dia acordou, tá tudo certo, no outro dia acordou, a quarentena, né? Daqui a pouco a gente vai acordar e a economia vai ser outra, o mundo vai ser outro, tá? A gente tem que saber que a gente vive nesse mundo. Outro, o mundo é incerto, imprevisível. Poxa, tem verdade maior do que essa agora, turma? Não tem, né? É imprevisível. O mundo é complexo. Então, eu digo que ele é multidisciplinar. Não adianta você, no meu caso, eu ser um profissional de venda, um gerente de vendas, e não saber de oratória. Não adianta eu ser um profissional de vendas e não saber de finanças. Não adianta o Gustavo ser um dentista, inclusive é o meu dentista, indico a todos, é um cara que apesar de ser grosso assim, ó, e feio, desculpa, tá? Ó, ele tem uma mãozinha de moça que é impressionante, o cara é bom, tá? Mas não adianta ele ser um bom dentista se ele não souber vender, se ele não souber negociar, se ele não tiver oratória, né? Então o mundo é complexo, é multidisciplinar. Eu não estou conseguindo ver aqui as mensagens, depois eu dou uma olhadinha, tá, pessoal? E o mundo é ambíguo. Poxa, tem várias verdades ao mesmo tempo. Hoje a gente está vendo isso. Não, um lado quer quarentena, um lado quer liberar a quarentena. Tem verdade nos dois lados. Então não tem uma verdade única, tá? E o que acontece quando você entende o mundo assim? Pessoal, o mundo de negócios mudou. Não adianta você ficar olhando com a cabeça do século passado. Né? Tá aí, ó, as novas tecnologias, os novos comportamentos de consumo são uma realidade. E olha só, esse treinamento meu é do ano passado. Já era uma realidade, antes disso tudo acontecer. Né? E não adianta você ficar utilizando de técnicas de venda do século passado. Primeiro, não adianta você ficar olhando o mundo dos negócios como você olhava antes. E não adianta você querer negociar e vender com técnica de contorno de objeção, que era lá do século passado de verdade, né? Com AIDA, que é interessante, eu vou passar depois para vocês, que é a atenção, enfim, depois eu trago, que é usada hoje por todos, mas que ela é do século passado. Então, tem muito conhecimento hoje, principalmente depois da evolução da neurociência do comportamento, que dá ferramentas para que a gente influencie melhor do que replicar técnicas que estão aí há séculos, tá? E aí tem uma frase que eu não estou vendo aqui, para séries dias, eu não estou conseguindo ler aqui, tá, pessoal? Enfim, essa é uma frase de um livro, inclusive está aqui, ó, desse cara. Esse livro chama A Ciência da Venda. Indico para todo mundo. É o David Hopfeld. Ele fala que vendas é muito importante. É importante demais para que a gente não trate isso com ciência comprovada. Já existe muito estudo comprovado sobre vendas. Vendas deixou de ser uma arte e agora é uma ciência. Então não adianta você ficar tratando e lidando com achismos. Você tem a ciência para usar. Então por que não usar, né? Rapidinho, esse é o nosso cérebro rodando aqui, bonitão. Não adianta eu falar de neurovenda sem explicar do que a gente é feito, né? Do que esse cérebro é feito. Então, 86 bilhões de neurônios, 1 trilhão de conexão. Essa máquina pesa 2% do peso corporal, mas gasta 20% da energia. É uma máquina de economizar energia. Nós utilizamos 100% desse potencial. É um sistema químico e elétrico, sistema de conexões, né? E arquiva uma quantidade imensa de informação, tá? Eu trouxe esse slide para mostrar isso aqui, ó, amarelinho para vocês. Tudo que a gente fala em neurovendas, toda a estratégia de neurovendas, ela considera esse conceito, tá? Que o cérebro é uma máquina de economizar energia. Como o cérebro já gasta muita energia, ele busca o tempo todo economizar essa energia de alguma forma, né? E eu vou mostrar para vocês como o cérebro do seu cliente faz isso e como você pode influenciar. Tá aí, ó, só para contextualizar que nós temos um cérebro antigo no mundo novo, né? A evolução desse cérebro começou lá há 3 milhões de anos atrás. O Homo sapiens tem
200 mil anos, né? E o homem moderno, que é esse que já tinha uma sociedade mais estruturada, é 40 mil anos. O nosso cérebro é o mesmo. E ele responde aos mesmos estímulos que respondia lá na savana, né? Ele foi construído em um ambiente muito diferente desse que a gente vive hoje. Então, quando você fala de neurovendas, são esses estímulos antigos no mundo novo, né? Não mudou nada de lá para cá na fisiologia e na estrutura do cérebro. Então, não adianta a gente achar que a coisa é muito diferente, tá? A gente vai basicamente ser guiado pelos nossos instintos e pelas nossas emoções. Essa é a pegada do neurovendas, tá? E aí eu trouxe aqui, eu dividi rápido. Deixa eu ficar de olho aqui, porque vocês já repararam que eu falo bastante. E eu sei que eu não tenho muito tempo com vocês. Mas, ó, eu vou dividir aqui rapidinho em duas partes. Essa parte é um processo de decisão, né? Como influenciar o processo de decisão. E vocês podem aplicar isso para uma parte do negócio de vocês, que eu conheço, que é recrutar pessoas, né? Criar uma rede que vão alavancar os resultados. E aí, na segunda parte, eu vou trazer alguns atalhos para venda B2C, né? Para vocês venderem os produtos que vocês têm, que são de ótima qualidade, tá? Essa pirâmide aqui, turma, é assim... Eu só não tenho um post dela aqui, um pôster, né, dela no meu quarto, porque eu não consegui imprimir. Porque isso aqui, para mim, é a essência do neurovendas. E toda estratégia, você pode usar essa pirâmide para entender. Vamos lá. Primeiro, o que essa pirâmide diz? Que você tem um processo de decisão do cliente, pode ser para compra ou para entrar no processo de vocês, né? Entrar na empresa, assumir esse desafio, que vale para todo mundo, tá? E esse processo tem 3 etapas. Tem atenção, tem memória e tem emoção. Eu vou dar um exemplo meu aqui rápido para vocês entenderem e depois eu vou tentar entrar dentro do mundo de vocês, tá? Vamos supor que você está indo comprar, não o Gustavo, né? Porque já está tomando cerveja da concorrência, então tá aí ainda, cara. Você não tirou não, né? Já Pete? acabou. Brincadeira. Deixa ele aí, então. Vai. Ó, o que acontece? Quando você vai comprar uma cerveja no supermercado e você é consumidor de Heineken, por exemplo, tá? Você gosta de Heineken, mas eventualmente você toma uma outra cerveja ruim aí, como o Gustavo. Tudo bem. O cliente nunca é 100% fiel, tá, pessoal? Não existe cliente 100% fiel. Ele vai migrar entre marcas similares, tá? E aí é o seguinte, atenção. Imagina o cara tá entrando dentro do supermercado. O que vai chamar a atenção dele para ele comprar uma Heineken ou uma Beck's, tá? Se tiver alguma promoção, se tiver alguma menina servindo cerveja, alguma coisa diferente, isso vai chamar a atenção dele, tá? Se não tiver, pode ser só a cor verde da Heineken, que é diferente dos outros concorrentes, que chama a atenção desse cliente. Mas para ele entrar num processo de compra, ele tem que ter atenção naquele produto, ponto. Então você entrou no supermercado, olhou, deu atenção para a Heineken, opa, vou comprar a Heineken, tudo bem. Depois da atenção, que é o primeiro ponto, vem memória. Memória é um influenciador, eu diria que é o influenciador na hora de fazer uma escolha de compra, porque as pessoas, elas usam o repertório de memória que ela tem, de você, do seu produto ou do serviço, para definir se aquilo, se ela conhece, se é familiar, ou se vale a pena ou não, tá? Então, se o cara já tomou uma Heineken, já viu propaganda da Heineken, ele gosta do produto, ele já tem memória do produto, tá? Estou dando esse exemplo simples, é só para mostrar a estrutura, tá? Então, ele já viu a Heineken, tem memória da Heineken. E aí vai o último ponto, que é o que fecha o pacote, como diria algumas pessoas. Fecha a decisão do cliente, é a emoção. Então, se ele deu atenção para o produto, ele tem uma memória, ele tem familiaridade com o produto, mas aquilo não gera nenhuma emoção para ele, ou seja, não faz muita diferença, ele pode escolher a concorrência, ou talvez ele não compre, né? Se o cliente não tem tanta preferência para o Heineken, por exemplo, ele viu lá, eu vou usar seu exemplo, tá, Gustavo? É bom que aqui não tem nada planejado, eu vou criando no caminho. Então,
ele gosta de cerveja premium. Você deu atenção, tem a Heineken, tem essa aí que você tomou. Memória. Ele tem memória das duas. E para ele, emocionalmente, não faz diferença nenhuma tá tomando uma ou outra, ele vai ver o que é mais barato. Tá? Agora, se ele tem sabe, uma aproximação com a marca Heineken, ele gosta de como a marca expõe, né, expõe as campanhas, ele se associa, ele é uma persona daquela marca, ele vai escolher para Heineken, ele vai escolher pela Heineken, porque ele tem um vínculo emocional. Eu digo que, assim, no caso da Heineken, por exemplo, o cara vê propaganda do James Bond e ele gosta do filme de James Bond, ele se sente o James Bond de forma inconsciente, né? Ele quer comprar aquela cerveja, tá? Enfim, basicamente isso. Ele tem um vínculo emocional e muitas vezes esse vínculo emocional pode até ser inconsciente. Trazendo para o mundo de vocês, tá? Quando você vai apresentar um produto, né? Uma proposta de negócio, né? Que é o que vocês fazem, primeiro você tem que chamar a atenção desse prospecto, tá? Então, a forma como você vai chamar a atenção é muito importante. Aqui eu vou fazer uma divisão, tá? A atenção, ela pode ser top-down e bottom-up. O que é isso? A atenção top-down é uma atenção que vem de cima para baixo, é uma atenção consciente. E a atenção bottom-up, que vem de baixo para cima, é uma atenção não consciente. Tiago, o que você quer dizer com isso? Tá. A atenção consciente é quando a pessoa já sabe o que ela está procurando. Tá? No meu exemplo da Heineken, o cara ele já está indo procurar a Heineken. Ele está consciente que ele quer procurar uma Heineken. E aí ele vai dar atenção para vários gatilhos, vários pontos no ambiente que vão fazer com que ele vá até aquela cerveja. Se ele tem se ele não sabe que cerveja é mais impactado por qualquer promoção que aconteça, se alguém colocar uma promoção, uma menina estiver servindo a cerveja, essa atenção inconsciente vai acontecer. Então, no caso da Dionés, atenção consciente, de cima para baixo. A pessoa que você está procurando, ela já conhece de alguma forma o negócio de vocês? Ela sabe que é uma proposta de negócio? Ela já ouviu em algum lugar sobre isso? Ou, outro ponto, essa pessoa já consome o produto de vocês? Então, a forma como você vai chamar a atenção desse cliente é uma. Agora, se esse prospecto seu nunca ouviu falar de Dionés e nunca ouviu falar de marketing de rede, a forma como você vai chamar a atenção é outra, entende? Não sei se ficou claro. Então, assim, até esse início, o discurso para chamar a atenção, minimamente, ele tem que ser dividido em dois. Das pessoas que já têm um nível de consciência maior do seu negócio e das pessoas que nunca ouviram falar. Entende? Faz sentido? Sim ou não? Tá? Então, assim, beleza. Memória. Aí cai uma coisa muito importante para marketing de rede, tá, pessoal? A memória, ela é como se fosse uma rede de pesca. Tentem imaginar uma rede de pesca. Ela tem vários pontinhos, não tem? Quando você joga uma rede de pesca, você não, né? O pescador lá joga uma rede de pesca no mar e ele puxa aquela rede, né? Ele puxa ali mesmo sem peixe, vem um pontinho e vem outro pontinho associado a ele, né? Então você puxa um ponto, tem outros pontos associados. A memória ela é associativa, tá? E dependendo das memórias que a pessoa tem com relação ao seu negócio, o que ela vai trazer naquele momento que você estiver apresentando, a memória que ela vai trazer do seu negócio pode ser positiva ou negativa. Um exemplo, quando a pessoa ela já teve, já falaram com ela várias vezes que marketing de pirâmide é um negócio que é parecido com marketing de multinível, que eu acredito que é uma objeção que vocês têm grande. Se essa pessoa tem isso forte na memória, ela já tem isso na estrutura de memória dela, a objeção vai ser forte, tá? Se a pessoa
não teve contato com essa informação, nunca ouviu falar de alguém que caiu num golpe de pirâmide, essa associação de memória vai ser mais fraca. Então, quando você pensa em memória, você também tem que já fazer um rastreio, entender, antes de apresentar, qual é o contexto de memória dessa pessoa. O que ela sabe, o que ela já ouviu falar, né? Porque isso vai fazer diferença no seu discurso. Se ela tiver um pontinho ali, né, que é marketing de rede é igual pirâmide, quando você jogar para ela a proposta, ela vai subir, né, aquela rede de pescador com um monte de associação lixo que não vai te ajudar. Entendeu? Marketing de relacionamento é igual, aqui, os pontinhos. Marketing de relacionamento é igual marketing de pirâmide. Marketing de pirâmide é igual um monte de gente te enganando, um monte de gente, eu não quero ser enganado. É a associação da memória, entendeu? Então, você rastrear o que tem no repertório de memória da pessoa, antes de fazer a proposta, é importante. Agora, por último, emoção. Tem pessoas que querem entrar num negócio de Unesco, por exemplo, para quê? Para ter relacionamento. Tem pessoas que querem para ter uma independência financeira. Estou colocando aqui meus achismos, tá, pessoal? Depois vocês me corrijam aí se eu estiver errado. Tem pessoas que talvez querem uma renda adicional porque está num tempo de Covid, enfim. Você tem que entender emocionalmente para aquela pessoa específica o que vale. Porque se você não entender isso com antecedência, você vai vender no discurso algo que para ela talvez não conecte. Tá vendo? Então, assim, isso eu acredito que faz sentido para vocês. Vocês já conhecem muito disso que eu estou falando. Vocês apresentam o negócio todos os dias. Mas é legal você pensar nessa estrutura de decisão em 3 passos para conseguir bolar uma estratégia. Então, olha, atenção, é uma pessoa que conhece o negócio ou não conhece? É top-down ou bottom-up? Primeiro ponto. Memória. Qual é o repertório de memória desse tipo de negócio que a pessoa tem? A segunda pergunta que você tem que fazer. E a terceira, olha, emocionalmente, como é que eu atingo essa pessoa? Cada um cada um é influenciado de uma forma, tá, pessoal? Nesse sentido emocional. Então, tem gente que quer ficar milionário. Tem gente que quer desenvolver oratória e relacionamento. Tem gente que quer, sei lá, consumir só os produtos e para isso, emocionalmente, para ela é importante. Então, você tem que entender, segmentar, tá, pessoal? Você tem que segmentar o seu prospecto para poder ter um discurso de venda específico. Tá bom? Deixa eu seguir rapidinho aqui. Olha, não sei se ficou claro, depois dúvidas vocês podem me falar, porque são 2 exemplos diferentes, mas assim, o conceito é esse. Beleza? Ô, Thiaguinho. Sim. Eu acho o seguinte, vai tocando aí tudo, entendeu? Aí no finalzinho, a galera vai anotando as dúvidas, aí no finalzinho a gente bate um papo e vai tirando. Eu acho que é mais importante você mandar todo o seu conhecimento aí, tudo que você tem para passar, senão a gente ficar abrir aqui para perguntas, acaba que a gente não consegue passar o conteúdo todo. Aí no finalzinho a gente vai e mata tudo as dúvidas. Fechado. Então, segunda parte. Beleza, Thiago. Então, eu entendi que atenção, memória e emoção, e que eu tenho que vender para a mente do meu cliente, que somos seres emocionais e de instinto, mas, poxa, qual é o caminho, né? Como é que eu estudo isso? Como é que eu uso isso de forma prática, tá? Eu uso primeiro patos. Patos do Neurovendas, que remete à emoção, tá? Ethos, patos e logos faz parte da retórica de Aristóteles e faz muito sentido num discurso persuasivo. Tá? Eu trouxe isso para o Neurovendas para dividir em partes. E essa parte de patos é a mais importante, que é a parte realmente de influenciar a mente emocional, a mente intuitiva. Tá? Então, patos é emoção. Eu vou passar aqui, depois eu volto esse aqui para vocês. Então, a verdade é que nós pensamos muito menos do que pensamos, tá? O nosso processo de decisão, o nosso processo mental, num geral, ele tem... Eu não gosto muito de cravar números, tá? Mas ele tem aí de 85% desse processo de decisão de compra, ele é intuitivo e emocional. Os estudos da neurociência trazem isso. Então, nós normalmente escolhemos emocionalmente e depois justificamos
racionalmente, tá? Então, nas vossas escolhas do dia a dia, vocês podem reparar, quando vocês começam a se observar um pouco mais nesse sentido, você vê um tanto de desculpinha que você dá para coisas que, cara, não fazem sentido, né? Você, emocionalmente, você está com medo de fazer um negócio. E aí você, puta, não vou porque eu não estou preparado e tal. A gente faz isso o tempo todo. E o seu cliente também. Digo que talvez a maioria das objeções que vocês encontram, que o cliente racionaliza sobre o porquê ele não quer comprar, porquê ele não quer entrar, tem um motivo escondido emocional que você não sabe e provavelmente ele também não sabe, né? Então, assim, por que isso acontece, tá? Essa é uma teoria do Daniel Kahneman. Na verdade, é uma teoria mais antiga e ele ele clareou ele colocou de forma prática essa teoria que é um pouco mais antiga, tá? Esse é o livro, Rápido e Devagar. O Daniel Kahneman é um psicólogo que teve um prêmio Nobel em economia e ele popularizou essa ideia do sistema 1, sistema 2. Nosso processo de decisão, a nossa forma de escolher e decidir, ela funciona em duas partes, tá? Um sistema 1 e um sistema 2. O sistema 1 é um sistema mais emocional, mais rápido, inconsciente, que governa muitas vezes as nossas decisões, como eu acabei de falar para vocês. E o sistema 2 é um sistema lógico, consciente, de reconhecimento de padrões e que se sobrecarrega facilmente. Então, quando você pensa em neurovendas, você pensa que o sistema 2 é a lógica, é aquilo que as pessoas dizem que querem, mas o sistema 1 é o que realmente governa o comportamento e as escolhas das pessoas. Então, é isso que a gente tem que ter em mente, tá? E por isso eu trago esse conceito de atalhos mentais, tá? Os atalhos mentais são vieses cognitivos, são erros de raciocínio daquele sistema 1 que eu falei para vocês, que é um sistema rápido de tomada de decisão, que muitas vezes nos ajuda a tomar decisões rápidas no nosso dia a dia, mas que também nos atrapalham e que, na maioria das vezes, os seus clientes usam para tomar decisão, tá? O cérebro humano ele é uma máquina de economizar energia, já falei para vocês. Através de processos cognitivos, automatiza decisões e comportamentos. Nesses processos surgem bugs na programação, né? Que são chamados vieses cognitivos. Então, para tomar decisões rápidas, o seu cliente, o seu prospecto, ele cai em erros de raciocínio. Ele é influenciado por situações que muitas vezes não são racionais. E quando você entende esses vieses cognitivos, tá aqui, ó. Quando você entende o funcionamento desses vieses cognitivos, você consegue influenciar mais, tá? São mapeados mais ou menos 188 desses vieses cognitivos. Eu vou trazer 3 para vocês aqui. É incrível quando você começa a entender isso e usar a seu favor, tá? Vamos lá. Beleza. Eu vou trazer os mais simples aqui, que vocês provavelmente já ouviram aí como gatilhos mentais, mas eu vou explicar um pouquinho mais em profundidade, tá? Primeiro, escassez e urgência, tá? Somos naturalmente avessos à perda. Odiamos perder algo ou não ter algo que achamos que queremos. Hoje isso já está muito popularizado e está ridículo até quando você vai ver no mundo online, esse tal de que está acabando, que é o primeiro lote, é o segundo lote. Ah, o segundo lote. Cara, mas que lote? É curso online. Da onde que é lote? E quando é assim, quando não é verdadeiro, e quando já é muito conhecido, perde a razão de ser, perde o poder, tá? Então, o que eu digo? Quando você vai tratar de escassez ou urgência, ela tem que ser real. Você tem que realmente mostrar para o seu cliente que aquilo ali é único, que aquilo ali está acabando de alguma forma, tá? E aí eu vou um pouquinho mais fundo nessa questão do viés cognitivo da escassez, do viés cognitivo da urgência, que aqui, ó, primeiro, cliente satisfeito não compra, tá? Cliente satisfeito não compra. E aí eu vou explicar por quê, tá? Essa é uma roda que chama círculo circunflexo.
e que vai explicar o que é escassez e por que a escassez funciona, tá? Esse cara aqui, ele é um psicólogo e ele estudou emoções, tá? As emoções que ativam o comportamento, as emoções que inibem comportamento. Por que a escassez funciona? Porque ela ativa uma emoção que é uma emoção de movimento, tá? Vou explicar esse ciclo para vocês. Primeiro, tá vendo que aqui embaixo, a zona de baixo, é uma zona de desativação, tá? De um lado você tem prazer, do lado direito, do lado você tem desprazer, tristeza. Embaixo você tem desativação e em cima você tem ativação, motivação. Vamos primeiro colocar aqui do lado direito, tá? Quando a pessoa está positivamente, ela está positiva, no estado emocional positivo, mas ela está lá embaixo desativada, ela está contente, está serena, está relaxada, né? Cliente satisfeito não compra. Se está tudo bem, para que mudar, né? Então a pessoa está num estado positivo, num estado emocional positivo, só que ela está numa ativação negativa. Então você não vai influenciar ninguém quando o cara está relax, está tranquilo, está em casa, não tem problema nenhum e está feliz da vida, tá? Agora, esse cara, como é que funciona a escassez? Ele está feliz. Ele quer, sei lá, comprar um produto da Juness, ou então ele quer iniciar um novo negócio. Mas para ele está tranquilo. Quando você traz uma escassez, uma urgência, você pode tirar ele, talvez, de um estado relaxado, tá vendo? E ir para um estado de alerta. Puta, peraí. Vou perder essa oportunidade. Gustavo falou comigo que tinha um negócio da Juness e puta, tá todo mundo ganhando dinheiro, a linha lá tá crescendo, eu tô ficando para trás. Opa, urgência. Se eu não entrar agora, eu vou perder a promoção. Essa é uma urgência real. Tá entendendo? Não é simplesmente, tá acabando o segundo lote. Não é isso. É você entender que, puxa, qual é o estado emocional do meu cliente? O cara tá relaxado, tá calmo. Como é que eu trago ele para um alerta? Como é que eu trago ele para um estado, talvez, de alegria? Pô, levo ele num treinamento da Juness lá no Rio? Puta merda. Tem coisa mais que ative mais do que aquilo? Eu tive lá. Você fica louco. Você quer entrar, você quer comprar, você quer fazer... Você movimenta o mundo, porque é uma ativação muito forte de alegria. A pessoa está lá dentro daquele cenário. Então, beleza. Só que é o seguinte, você também pode ativar a pessoa pro desprazer, né? Se a pessoa está triste e está desativada, então ela está em depressão, ela está entediada, ela não vai fazer nada. Só que se você estressar ela de alguma forma, deixar ela tensa porque ela está perdendo uma oportunidade, ela vai ativar, ela vai movimentar com um estado emocional negativo, mas ativado. Entende? Então, assim, o que eu gosto de trazer, pessoal, eu gosto de mostrar a base, mas eu gosto de mostrar um pouco a fundo também. Por quê? O que acontece nesse mundo de neurovendas e algumas pessoas que falam de gatilhos mentais e tudo mais? Ele joga como se fosse uma pílula mágica para a pessoa pegar e fazer e ela vai dar certo. Usa escassez. Vai lá e fala que está acabando, você vai vender. Não é assim, né? Se você não entender o contexto por trás, você não consegue construir a sua estratégia. Você vai ser um replicador. E de replicador tem um monte. Principalmente os que não têm resultado. Então, assim, cara, você vai pegar uma informação, estuda a fundo de onde que veio aquilo para fazer sentido para você. Senão você vai construir estratégias falsas, tá? E frágeis. Então, essa é uma que você pode usar tanto lá na prospecção de pessoas para a sua rede, como para a venda de produto, principalmente, né? Na venda de produto, isso também é muito utilizado. Prova social é outra que também se fala muito por aí. E, beleza, prova social. Aqui está o conceito. Quando estão inseguras, as pessoas usam as ações das outras para decidir como se comportar. Beleza, coloca um depoimento lá e está tudo certo. Não é bem assim, pessoal. O que acontece? Eu falei para vocês de memória, né? Quando você vai tomar uma decisão, você usa as memórias passadas, como eu falei lá do triângulo, para saber se aquela decisão que você está tomando já foi tomada antes, né, de alguma forma. Você já comprou, por exemplo, um produto de uma empresa. Aí ele te oferece um produto diferente, mas é a mesma empresa.
Ok, você tem uma memória de que você comprou aquele produto há um ano atrás, deu certo, não deu problema, então você vai comprar esse outro, tá tudo certo. Mas olha que interessante para vocês isso, quando você não tem memória daquele produto ou serviço que você está comprando, o que você faz? O que você faz? Não tem o que fazer, porque você não tem memória. Então você vai usar da prova social, você vai usar do comportamento dos outros para saber se aquilo é interessante ou não. Eu acredito que a maioria das pessoas que vocês chegam com a proposta de Unesco, que é algo inovador, diferente, que não é mainstream, né? Não é todo mundo que está fazendo, não estou vendendo biscoito, né? Não estou trabalhando em empresa com carteira assinada, é uma outra proposta. Muitas vezes as pessoas nunca pararam para pensar naquilo. Então ela não tem repertório de memória, não consegue conectar. Puta, isso é bom ou é ruim? Isso é pirâmide? O que é isso? Então, a prova social para vocês é muito importante, no sentido de mostrar, olha, primeiro, a sua prova social, eu estou fazendo e tal, e esse é o resultado que eu tenho. Olha, outras pessoas consomem o produto, esse é o resultado. E aí vocês sabem como fazer, né? Eu gosto de mostrar, como eu disse, o porquê da coisa. Então, prova social para vocês é importante, principalmente porque passada não tem contexto disso que vocês oferecem, né? Certo? E o último aqui, autoridade. A maneira como falamos e nos expressamos verbalmente e não verbalmente influencia na sua percepção de autoridade. Tá. Autoridade. Nós, seres humanos, temos esse viés cognitivo, né? Voltando para o início que eu falei, que é um atalho mental que ele pensa o seguinte: opa, essa pessoa é autoridade, então eu acredito nela. Né? Essa pessoa está de jaleco, é um médico, ok. Né? Nós temos esse atalho mental que nos ajuda a navegar o mundo. Né? Se esses atalhos não existissem, nós teríamos que raciocinar sobre toda escolha que a gente faz. Mas uma vez que o cérebro evoluiu para ser eficiente, ele já faz ele liga os pontos, né? Opa, autoridade, essa pessoa sei lá, é um best-seller, então eu vou confiar nele. Ó, essa pessoa aqui tem não sei quantos seguidores lá na rede social dele. Opa, então a autoridade, eu já acredito sem filtro no que ele está falando. Então é um viés importante. Agora, o ponto que eu coloco aqui em autoridade é o seguinte: não adianta só você ter um diploma ou só você ter uma posição aí de autoridade no mercado, como eu disse. A questão da autoridade aqui, e o que faz muita diferença, é você gerar valor para as pessoas. Então, uma vez que você, com o seu conteúdo ou com o seu produto, que eu sei que a Dionese ela tem uma proposta de valor muito diferente, quando você gera valor para essa pessoa, ela começa a te ver como autoridade. Então, não necessariamente você precisa ter uns milhões de seguidores, você precisa ser um cara renomado na rede social, ou ter livros publicados. Se você gera valor para essa pessoa, você é autoridade. Entende? Então, o conceito de autoridade muitas vezes é entendido só assim: eu tenho diploma, eu sou diretor diamante, eu sou autoridade. Não. Você pode ter começado hoje na empresa, você pode tá chegando hoje. Se você tem um entendimento de algo, né, que você possa compartilhar e ajudar aquela pessoa que não tinha aquele conhecimento e ela se torna melhor por conta daquilo, você se torna autoridade para ela. Então, no negócio, e aí eu penso isso no meu negócio também, e seria interessante vocês pensarem no de vocês. Como eu construo a autoridade dando valor para essas pessoas, até talvez antes de que ela entre no meu negócio, né? Poxa, será que esse produto é o que ela precisava realmente? Eu vou resolver um problema dela? Poxa, ou até fora do contexto do negócio, se aproxime, se conecte com as pessoas e ajude essa pessoa de alguma forma, porque aí essa autoridade vai te ajudar a negociar, tá bom? E por último, pena que a gente tem muito pouco tempo, mas eu vou trazer essas últimas dicas aqui para a gente fechar, que é o seguinte: neurodicas. Eu coloquei aqui o brain, né, o cérebro, e os to-dos, o que fazer. Esses 6 pontos, pessoal, são pontos
mapeados pela neurociência, que são pontos de muita influência para o cérebro, tá? São pontos muito instintivos, que vêm lá da nossa evolução, né, como espécie, que serviu de vantagem competitiva para a espécie sobreviver, tá? E que hoje, no contexto do mundo moderno, onde a gente não tem essa briga por sobrevivência mais, esses instintos servem a outros propósitos. E sabendo disso, você pode influenciar mais no seu discurso de vendas. Primeiro deles, o cérebro primitivo, né, ele é autocentrado. Isso quer dizer que a maioria das pessoas, por natureza, é egoísta. Não estou fazendo julgamento de valor, tá? Porque vem muita coisa depois, várias camadas depois desse conceito básico. Mas primeiro a pessoa está procurando sobreviver, primeiro ela quer saber o dela. Então, quando você vai oferecer algum produto, apresentar uma proposta, cara, faça o cliente se sentir importante. Ele que importa. Não é você, não é quantos milhões você ganhou com a Dionés, não é quanto. Cara, você vai gerar autoridade falando da sua história, mas no discurso de venda, concentra na pessoa. Ela é importante, ela tem valor, ela tem um skill que você precisa. É isso, né? E outra, tem que ser verdadeiro, tá, pessoal? Porque senão você vai ser a falciane aí do negócio. Você não pode... Em neurovendas, a gente entende os processos, mas a gente tem que ser muito correto no que a gente faz. Você vai fazer a pessoa se sentir importante, mas naquilo que você realmente julga ok nela, que você julga que é um ponto positivo. Não vamos falar mentira. Não vamos criar historinhas, porque isso é percebido rapidamente pelo nosso cérebro, pelo nosso cliente, tá? Faça ele se sentir importante. Começo e fim. Começo e fim. O início e o final de uma interação é muito importante. Nós temos a tendência de esquecer o que acontece no meio, tá? Uma apresentação dessa como que eu estou fazendo para vocês vão esquecer dentro de 72 horas, se não fizerem nada com a informação, vocês esquecem de 80% a 90% da informação que eu estou passando aqui. E só 10% fica retida depois das 72 horas. Então, assim, o começo e o fim é algo que realmente fica na memória do cliente. O começo porque existem alguns vieses, que eu não vou nem entrar no detalhe, mas o início molda a percepção da pessoa com relação a você. Então, ela está mais atenta e ela tende a lembrar mais do primeiro momento de interação. E o final é uma questão de memória, realmente, tá? De memória de longo prazo. Ela retém o que tem mais, o que foi apresentado mais recentemente. Então, enfim, dependente dos porquês, deem atenção no começo e no final das suas apresentações, tá? Eu digo que o final muitas vezes é esquecido, né? As pessoas, quando estão fechando o negócio, quando estão apresentando, ficam à vontade ou quando já fecham o negócio, ou quando já tem uma reação positiva da pessoa, ela finaliza o encontro de qualquer maneira. E isso acaba com a percepção da coisa, tá? A percepção do atendimento. Terceiro, eu dei um rabisco aqui. Quem está dando rabisco? Sou eu? Que medo. Enfim, fui eu mesmo. Mas olha só, visual. Faça o cliente imaginar. O nosso cérebro ele é visual, né? Nós não pensamos em palavras. Quando eu falo para vocês, Nova York, o que acontece? Para quem já foi em Nova York, vai pensar talvez num cenário, vai lembrar de uma imagem de uma cena que ele esteve lá. Ou quem nunca foi a Nova York vai recorrer à memória e vai talvez lembrar do Empire State, de uma imagem. Nós pensamos por imagem. Então, faça o cliente imaginar os cenários futuros, tá? Isso é muito importante. Através de histórias, você consegue fazer isso. Contraste, você tem que apresentar mais de uma opção para o seu cliente. Se você coloca para ele só uma opção, você dificulta a escolha. Então, quando você está apresentando produtos, quando você está apresentando formas de ganhar dinheiro aí dentro da rede, mostre mais opções. Não muitas opções, tá? O ideal são 3, mas que fique claro para ele o entendimento das coisas. Tem que ser simples e tem que ter contraste. Emoção, como eu falei, é uma das bases lá da pirâmide. Você tem que conectar, escutar
ter rapport, ter conexão com esse seu cliente, porque é a emoção que vai fazer com que ele decida, tá? E por último, tangibilidade. Você tem que ser tangível no seu discurso de venda, tá? Primeiro, para vender produto, você tem que usar os sentidos, tá? Hoje, talvez a gente não tenha tanta essa opção porque estamos em isolamento, mas quando a pessoa ela conhece o produto, ela já usou o produto, ela está vendo, está tocando, está cheirando, você está usando todos os sentidos para tornar aquilo mais tangível. E eu acredito que esse é um dos sucessos, né Gustavo, né, Pete? Sobre as pessoas que consomem um produto, normalmente são as pessoas que depois entram para a rede de vocês. É tangível porque ela conhece a realidade do negócio. Agora, tangibilidade pode vir de uma outra forma, pode vir no discurso de venda. Muitos discursos de venda são rasos, e muitas chamadas são rasas. Então, olha, compre meu produto e aumente suas vendas. Entre para a Dionese e tem uma renda residual, uma renda extra. Isso é tangível? Que renda? Onde? Como? Entendeu? O cérebro ele não gosta de informações vagas. Então, cara, no meu caso, olha, faça o curso de neurovendas e tenha um crescimento de tantos % no seu resultado. Mas por que você está falando tantos %? Thiago, porque o cliente X ou Y que eu fiz a consultoria, ele cresceu em 35% depois do curso de neurovendas. Entende? Quando eu falo assim, é mais tangível para a pessoa. Então, dentro do negócio de vocês, tenham um ou dois, alguns exemplos tangíveis do resultado alcançado, né? E que esteja dentro da realidade dessa pessoa, né? Coloque essa informação de forma tangível para que ela, sinta firmeza, que ela sinta segurança em escolher aquele produto, tá bom? Bem, Thiaguito, sim. Já são 7h53. 8 horas a gente tem uma apresentação. Acabamos. Então beleza. Então dá uma. Era mais para. Achei que se fosse falar do outro também. Manda bala então, final, pra gente. Acabamos. Fica esse recado para vocês aí, ó. Não sejam esse bonitão aí atrás, ó. Que espera resultados e não movimenta para obtê-los, né? Essa frase é de Milton Erickson, que é o pai da hipnose ericksoniana. É um cara, incrível. E o que ele fala? Que a mudança levará a insights, com mais frequência do que a percepção levará a mudanças. Ou seja, uma vez que você começa a movimentar, você descobre coisas novas. Então, assim, eu vou começar primeiro a fazer para depois ter insights. E não o contrário. As pessoas normalmente esperam sentadas no sofá terem ideias maravilhosas para começar um negócio. Elas esperam alguma mágica, alguma ideia sensacional para começar a agir. Mas o conceito é o contrário. Então, uma vez que você movimenta, você adquire repertório e você começa a ter ideias que te levam para o sucesso, tá? E por isso eu convido a vocês a estudar neurovendas, né? Isso aqui foi só o básico do básico. Isso foi um pouquinho do que eu falo no meu curso de imersão, que é um curso bem mais longo. Agora, eu tenho tenho aqui meus contatos, tá? LinkedIn, Instagram, onde eu coloco conteúdo semanalmente sobre neurovendas, tem meu site aqui também. E trago para vocês algumas indicações de livros para quem quiser aprofundar também no assunto, porque realmente é um assunto fascinante e é um assunto que você realmente tem muitos resultados, mas você tem que aprofundar um pouco mais. Se você for replicar técnicas rasas, você não chega aos seus resultados. Então, estudem de comportamento humano, estudem neurovendas, contem comigo para isso, tá? Fiquem à vontade para me chamar nas redes. E eu tenho uma semana onde a gente troca ideias, eu apresento outros conceitos. É muito bacana para quem quer aprender neurovendas, tá bom? Boa, Thiago. Sorry, guys. Poxa, cara, eu falo, hein? Cara, nossa, sensacional. Sensacional, Thiago. Infelizmente, a gente tem muito tempo, cara. A gente poderia aqui ainda discutir. Se a gente começar a abrir os microfones da galera aqui, a gente ia ficar aqui mais 1 hora tranquilo. Vou tentar, tá? Galera, puxar o Thiago mais um dia. Sei que a memória dele inicial minha não foi boa, mas,
agora a memória vai ficar boa, final, hein? Pra você lembrar, para gerar aquela emoção, para a gente conectar uma próxima vez aí, e a gente entrar agora, às vezes, mais a fundo um pouco em alguns detalhes no papo que a gente teve aí sobre a apresentação, né, da última apresentação que eu fiz. Ele estava presente, então ele viu alguns insights, algumas coisas que ele percebeu que a gente pode mudar, que a gente pode melhorar. Então, acho que vai ser bom. Aí vai ser um bate-papo mais para distribuidor, tá? Para quem está apresentando, para quem quer apresentar. E eu acho que vai ser muito válido também. Eu vou combinar com ele depois uma agenda, uma data, beleza? E a gente marca aí para a gente poder ter esse treinamento novamente. Com certeza nós vamos puxar isso. Eu fiquei louco com esse conteúdo. Que isso. Galera, temos 3 minutos. A gente vai encerrar aqui, já iniciar a nossa reunião lá. Mas quem quiser ver esse treinamento de novo, não sei se vocês repararam, eu gravei ele, vou subir ele para o YouTube. Tiaguinho, vou te mandar o link hoje ainda, beleza? Bom, treinamento sensacional, obrigado demais. E nós vamos começar a campanha. Tiaguinho outra vez. Eu agradeço. Vamos só tirar uma fotinha aqui, tem como? Boa, só para de compartilhar sua tela, que aí vai aparecer todo mundo numa única tela. Tá, peraí. Stop share. Isso aí. Aí, ó. Boa. Tá, aqui eu tirei aqui também. Mas são 2 telas. Você tirou da segunda aí também, Thiaguinho? Não, peraí que o meu não deu, não. Peraí. Tirei da sua, depois você me manda. Tá. 1 minutinho só. Deixa eu só abrir o WhatsApp, que eu tenho que tirar e mandar, porque senão eu perco as fotos. Toda semana eu perco foto, velho. É incrível, velho. A minha incompetência com tecnologias. Tá abrindo aqui. Eu sou péssimo. Vai, tira a foto, senão não vai, depois você manda. Fica horrível aqui. Bora. 1, 2, 3, tela 1. Aí, deixa eu colocar a segunda. Pera aí, tem outra tela. Tem outra tela. Agora que eu tô vendo todo mundo aqui. Pessoal, agora tem 2 telas. Aí, ó. Todo mundo, 1, 2, 3. Todo mundo, que eu não sei quem tá na segunda tela. 1, 2, 3 e... Aê! Foi. Boa. Valeu, galera. Valeu, galera. Agradeço a disponibilidade de todos. Contem comigo. Podem me chamar aí no Instagram pra gente bater papo, tá bom? Tamo junto. Obrigadão, Thiaguinho. Valeu. Sensacional. Falou. Valeu.